Muy buenos días. Muito bom dia. Un saludo Uma al misionero saudação Miguel ao Bermúdez missionário Marín y Miguel a todos los Bermudes Marinho, a ministros, todos os hermanos y ministros, hermanas irmãos e irmãs reunidos hoy, reunidos hoje, sábado 25 sábado de enero 25 de de janeiro este año deste ano de 2025 2025 y que están e que estão conectados a través del satélite conectados pelo Amazonas satélite y el Amazonas e pelo satélite satélite Eutelsat 8. Eutelsat 8. Pueden tomar Podem asiento assentar-se por unos por uns minutos. minutos. Ayer estuvimos viendo Ontem nós estivemos en el vendo, mensaje la ontem na promesa de mensagem A Dios con Promessa de Abraham, Deus com Abraão, lo cual que sobre isso, esa promessa contenía continha el o nacimiento nascimento de un hijo. de um filho. Ahora, Agora, en este tiempo neste final, tempo final, ou do fim, esa escritura essa escritura del nacimiento do de ese hijo nascimento prometido desse a filho Abraham prometido para Abraão sería seria cumplida, cumprida, como fue cumplida tal también como esa foi promesa cumprida também essa ou aquela el promessa com o nacimiento nascimento de de Jesús, Jesus, el cual fue el que foi cumplimiento o de la primera cumprimento da venida primeira del vinda Señor, do Senhor, y e vemos que esa vemos promesa que fue essa cumplida promessa foi en cumprida el tiempo de no Abraham tempo de con el Abraão nacimiento de Isaac. com o nascimento de O Isaac. sea, en esa Ou seja, que promesa y en nessa el cumplimiento promessa de esa promesa en los días de tem Abraham, o cumprimento dessa estava promessa nos dias de mostrando, Abraão, estava tipificando mostrando, la tipificando venida de ese a hijo vinda desse filho prometido, prometido, el cual o qual se cumpliría en la se primera cumpriria venida na del primeira Señor y vinda en la do segunda Senhor, e na venida del segunda Señor. vinda do Senhor se cumpriria isso, En el essa mensaje, promessa. Na una mensagem, concepción del uma Espíritu concepção do Espírito nos Santo, dice el nos Dr. diz William Soto o Dr. Santiago, William Soto el cual Santiago, fue que predicado foi el 20 de pregado em 20 de diciembre de dezembro de 1998 1998, en em Cayey, Puerto Cayey, Rico, Porto dice: Rico, diz: Agora podemos ver como é que todas essas promessas têm de ser cumpridas, e tem que e haver tem que existir uma virgem, uma noiva virgem representada na Virgem Maria, e essa noiva virgem ou virgem noiva é a Igreja do Senhor Jesus Cristo do tempo do fim, do tempo final. Agora, olhem como nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 368 do Livro dos Selos em espanhol, diz: isso é por aí no quarto ao quinto parágrafo diz. E vamos ter essa porção, ou ler essa porção aqui do Livro dos Selos. O nosso irmão William lê: tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia, o mundo todo está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço, está em angústia, tal como disse Isaías. Mas por quê? É que está tentando dar à luz a um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. Está tentando dar à luz a um mundo novo para um povo novo que não pecará, nem o corromperá, correto? Certo? Tudo está em angústia. É por isso que nós também estamos em angústia. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está no ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso, ou cede lugar a tudo isso. Agora, aqui na Bíblia, no livro dos selos, no livro dos selos vermelho, ele escreve aí: a noiva com dores de parto. É igual, o sexto selo dá lugar a isso, ao parto. E continua dizendo nosso irmão William, ele leu até aí, até aqui, diz: o sexto selo dá lugar aqui ao nascimento de um mundo novo para o milênio, e também ao nascimento de Cristo nascendo da noiva. Ou seja, a segunda vinda de Cristo nascendo dessa noiva. Porque assim como Maria recebeu a visita de um anjo, o arcanjo Gabriel, que lhe falou da primeira vinda de Cristo, lhe disse que se cumpriria através dela, nascendo através dela, o Messias nascendo através dela. Agora a segunda vinda de Cristo é por meio, através dessa noiva virgem, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nascerá o cumprimento da segunda vinda de Cristo no meio da Igreja, neste tempo final.
e realizará o ministério que corresponde para a bênção da Igreja de Jesus Cristo e para a bênção do povo hebreu, ou seja, para a bênção do Israel celestial e do Israel terreno, na obra de reclamação que ele fará neste tempo final. Vejam, na obra de reclamação que ele fará neste tempo final, porque isso corresponde, cabe à dispensação do reino, e isso, neste tempo, todavia, ele estava vivendo, e o povo estava vivendo na dispensação da graça. O tempo todo, até o ano de 2018, por aí mais ou menos, para baixo, tudo isso corresponde ou cabe à dispensação da graça. Ou seja, todas as mensagens e tudo o que trouxe o Dr. William Souto Santiago, estava sob a dispensação da graça. E tudo isso que ele falou, profetizou, revelou e nos trouxe o conhecimento, era apontando para tudo que pertencia a essa nova era da pedra angular e a dispensação do reino. E isso, em muitas mensagens depois, ele nos dizia, estamos na dispensação da graça, breve se fechará essa porta e brevemente se abrirá a porta da dispensação do reino. Vê? Assim como no tempo do irmão Branham, quando ele estava trazendo a revelação de como seria quando ele saísse do trono de intercessão, mas ele dizia, mas todavia ele está aí ou lá, mas ele dava a entender como que já estivesse fora do trono de intercessão. Agora continua dizendo, a sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus vindo através de uma virgem, e a sua segunda vinda é como o leão da tribo de Judá na sua obra de reclamação. Agora podemos ver que da mesma forma como foi uma concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, é uma concepção do Espírito Santo no ventre da sua igreja noiva para dar à luz ao cumprimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação. E através dessa concepção divina, a qual é por meio, através da criação divina, através dessa palavra criadora, é que através da igreja noiva de Jesus Cristo no último dia, virá o cumprimento da vinda do Senhor, no meio da sua igreja estará o cumprimento da vinda do Senhor no último dia. Pois é a igreja do Senhor Jesus Cristo a que está esperando a sua vinda, a sua segunda vinda no último dia. É por isso que aqui na mensagem A Voz que Comoverá os Céus e a Terra, que foi pregada em 2005, 4 de maio de 2005, essa mensagem que nós estamos lendo foi em 1998, e aqui em 2005, vejam, 4 de maio de 2005 nos diz, Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. Todavia, a segunda vinda de Cristo não aconteceu. Todavia, a vinda do anjo forte não aconteceu. Não se realizou porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com seu sangue. Vê? A mesma coisa que acontecia no tempo do irmão Branham, que ele falava como se ele já estivesse fora do trono de intercessão, mas depois, mais na frente, dizia, todavia, ainda está fazendo intercessão no céu. E nosso irmão William dizia, em muitas mensagens ele falava que estamos na dispensação do reino, ele já está como leão da tribo de Judá e todas essas coisas. Mas vejam, depois, mais adiante, na frente, ele já começou a falar mais claramente, mesmo que ele não pudesse abrir de uma forma aberta o sétimo selo, abertamente, mas ele colocava o povo e se colocava na dispensação onde ele estava. E dava a conhecer que, todavia ou ainda, esse cumprimento desse ministério na obra que ele estaria realizando, fazendo na sua segunda vinda, a obra de reclamação, não estava se realizando todavia. Mesmo que o cumprimento estava aí na terra, junto com ele, o seu cumprimento estava aí na terra junto com ele, estava sendo ensinado, tal como foi ensinado Eliseu, por Elias. Ou seja,
E ele estava ensinando-lhe, Elias estava ensinando a Eliseu, seu sucessor, tudo o que pertencia, o que correspondia a essa obra que Eliseu continuaria, obra que Elias não realizou. Agora vejam aí o que ele disse: todavia Cristo está no céu, no seu trono de intercessão, todavia a segunda vinda de Cristo não aconteceu, não se realizou. Todavia a vinda do anjo forte não se realizou, ou seja, já coloca de uma forma clara Apocalipse 10, onde a vinda do anjo forte é a vinda desse anjo, o qual ele é o anjo que era diferente dos outros, que apareceu lá para o irmão Branham nessa constelação de anjos, o qual ele ainda não tinha se manifestado em carne durante esse tempo, e ele falou isso em uma mensagem também, ele falou isso. Agora vejam como com a vinda desse anjo é onde se dá a conhecer os trovões. Se todavia durante esse tempo em 2005 não tinha realizado a segunda vinda de Cristo e o anjo forte também não tinha se realizado, que é a vinda do Senhor, ora, portanto, os trovões ainda não tinham sido soados. E qualquer um dirá: mas como é possível se ele tinha dito ou falado que os trovões estavam sendo dados a conhecer? Tudo isso era uma revelação do que seria ou aconteceria no fim do tempo, na vinda do anjo, a vinda do anjo forte trazendo a fé de rapto. A fé de rapto é o cumprimento, o conhecimento do que é a vinda do Senhor. Que é a vinda do Senhor. Por isso que Pedro, quando ele lhe disse: quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vê, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, senão meu Pai que está nos céus. Foi uma revelação das alturas. Saber, conhecer quem era Jesus. E na sua segunda vinda é uma revelação do céu das alturas, para aqueles que serão transformados. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é para aqueles que serão transformados. Para aqueles que não vão ser transformados, ora, não vão crer, pois. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, na mensagem, uma concepção do Espírito Santo. Vimos que tudo isto é através de uma concepção do Espírito Santo, para cumprir-se assim tudo o que ele prometeu para este tempo final. E assim tudo o que aconteceu para a primeira vinda de Cristo será paralelo ao da segunda vinda de Cristo. Na página 126 do livro de Citações, parágrafo 11 e 19 nos diz: Deus mesmo apareceu em uma forma. Deus mesmo apareceu na forma de um ser humano, a semente natural de Abraão antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real antes de que volte o Filho prometido volte. E escreve aí Jesus, Moisés e Elias. Em cima do Filho prometido. Jesus, Moisés e Elias. E em cima aí desse parágrafo escreve o Filho prometido. E escreve a semente de Abraão é igual o Filho prometido. Também escreve aí em cima. Também na 123, vamos ver o que nos diz aí, do parágrafo 1090, 1090. Vamos ver aqui. 123, parágrafo 1098 ao 1098 diz: quem é este a quem Abraão viu em visões? Precisamente o último. No entanto, ele foi manifestado em carne antes de que o Filho viesse. Deus mesmo veio até Abraão na forma de um homem no tempo do fim manifestado. Ele o viu numa pequena luz uma vez, o viu em visões, ouviu a sua voz, muitas revelações. Mas um pouquinho antes do Filho prometido, lhe veio a ele na forma de um homem, falou com ele e lhe deu de comer carne e bebida, ou algo de beber. E aí em cima escreve Elohim e o Filho prometido, em cima desse parágrafo. Elohim e o Filho prometido. Continua dizendo nosso irmão William: vimos que tudo é simples.
Mas tudo é conforme a essa concepção do Espírito Santo. E por causa disso, através da criação divina, através da palavra criadora, foi colocado no ventre, na matriz, na mente da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que foi colocado por Cristo através do sétimo anjo mensageiro, isso. Quando ele falou para a sua igreja das coisas da segunda vinda de Cristo. Agora, se ele falou para a igreja noiva, para que ela desse à luz a esse filho prometido, vejam, todavia não tinha nascido ainda esse véu de carne durante esse tempo. Por quê? Veja, é por isso que na página 119 do livro de citações, no parágrafo 1058, nos diz: talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, antes que apareça esse instrumento apareça. Mas eu creio que estamos tão pertinho que eu não morrerei de idade avançada ou de velhice, e tendo 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou seja, até o quê? Até que esse instrumento, o cumprimento da vinda desse filho prometido, esteja na terra. Ou apenas que eu seja disparado, assassinado, ou de alguma outra forma morto, mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não faça isso. Ou seja, talvez Deus o levará antes desse tempo, que foi isso que aconteceu. Mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Essa é a plataforma, esse é o fundamento para esse que viria depois dele. Assim, tal como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, eu sei que será. Agora continua dizendo o nosso irmão William: precursou a segunda vinda de Cristo, colocou aí no ventre, na matriz, ou seja, na mente da noiva, da igreja noiva de Jesus Cristo, colocou aí dentro essa palavra criadora, colocou aí o fundamento. Lembrem-se que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Essa semente, palavra, para que se cumpra na igreja noiva de Jesus Cristo a segunda vinda de Cristo, ou seja, nasça o cumprimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. Na página 56 do livro de citações, página 52. Página 52, parágrafo 453, nos fala: Senhor Jesus, este ministério brevemente chegará até o fim, seu final. Eu creio que brevemente isto se acabará. Eu creio na vinda do Filho esperado, na semente de Abraão, pronto arribará, ou seja, chegará, nascerá. Mas que tua palavra pudesse ser cumprida, Senhor. Deixa-o ser sabido isso desta noite, que tu és Deus e eu sou teu profeta, ou teu servo, nascido, enviado, ordenado para esta obra, ou seja, para a obra de precursar, anunciar, que possa ser um sinal para a igreja, para os eleitos, semente de Abraão, chamada para fora, o fim está pertinho. Ou perto. Aí em cima escreve, em cima desse parágrafo, a semente de Abraão, filho de Abraão, o filho prometido. E também na página 126, do parágrafo 11 e 22, nos diz: tal como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem for feito manifestado, não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Ser feito manifestado, ou manifestado quando ele está sendo revelado, feito, conhecido a sua igreja. Filho do Homem será revelado um pouquinho antes do Filho prometido. E escreve aí Jesus, Moisés e Elias. Abraão
tinha visto Deus de muitas formas diferentes ou diversas, em uma luz, em visões, mas aqui estava Deus em um homem, um pouquinho antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes que ele volte novamente, o Filho prometido, Elohim se faria, sua palavra manifestada em carne, Deus. Senhor, queremos ver a Jesus, queremos Deus manifestado, o mesmo em todas as eras. Sempre foi assim. Ele se escondeu dentro, por trás da ou de carne humana. Ele, Deus em você. E continua dizendo mais adiante aqui o nosso irmão William, nesta mesma mensagem que nós estamos lendo, de uma concepção do Espírito Santo, continua dizendo... Agora vejam que bem poucas pessoas sabiam que já estava cumprida a vinda do Messias, mas tudo tinha que ser feito como algo comum e corrente, normal, como algo normal entre o povo. O menino nascendo, crescendo, comendo, dormindo, brincando com as outras crianças, e assim cumprir-se a promessa da vinda do Messias. E ele seria um profeta. E a promessa é que Deus levanta profeta do meio do povo, portanto, tem que ser um nascido no meio do povo, que come, que bebe, que dorme, que conhece os costumes do povo, um nascido nesta terra, fisicamente falando assim. E agora vejam vocês o simples, que como foi tudo isso da primeira vinda de Cristo, em um jovem construtor, ou trabalhador da construção chamado Jesus, estava cumprindo-se essa promessa da vinda do Messias como Cordeiro de Deus. Mas a sua obra de Cordeiro, ele não a podia fazer ou realizar até que ele não terminasse a obra que ele começou. E no fim, ao final dessa obra, ele seria coroado, a sua obra seria coroada como sacrifício, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, e depois ressuscitando e subindo ao céu. Olhe como é que foi coroada a vinda de Cristo, ou primeira vinda de Cristo. Isso foi a vinda do anjo do pacto feito carne em um homem do meio do povo hebreu. E a segunda vinda de Cristo, que é o sétimo selo, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, quando começar o sétimo selo, será um mistério, completamente um mistério. Tem 2 ou 3 momentos onde pode começar o sétimo selo. A primeira vinda de Cristo começou quando o arcanjo deu a palavra para a Virgem Maria. Mas aí estava numa forma de semente, de grão. Depois, quando ele nasceu em Belém da Judéia, aí já estava cumprida essa promessa em carne humana. Porque nasceu na terra o instrumento em quem estava se cumprindo a vinda do Messias. Nasceu na terra. Vejam o que nós vimos ainda agorinha do reverendo William Branham. Como ele semeou essa semente, depois ele disse que ele não morreria de idade avançada sem que ele estivesse aqui, aí naquele tempo. Ou seja, morto de alguma forma por um acidente ou por algo. Morreu por um acidente. Diz, mas eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou seja, o cumprimento do nascimento dessa promessa que ele precursou, anunciou. E para o último dia, o sétimo selo, quando esteja, o véu de carne esteja aqui na terra, onde Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado no último dia, já estará de uma certa forma o sétimo selo se movendo, se mexendo nesta terra. E isso será um segredo. Depois, quando eu receba Cristo como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo e obtenha um novo nascimento e nasça de novo, nasça no reino de Deus, aí estará nascendo, tal como Jesus nasceu em Belém da Judéia. Aí está nascendo em Cristo, está nascendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós já sabemos a data desse novo nascimento. Está nascendo no nosso Belém espiritual, que é Cristo. E a igreja também é o Belém espiritual. E isso é um mistério aí, porque ninguém saberá o que está se movendo de uma forma paralela àquilo que aconteceu em Belém da Judéia. E na página 11A do livro de citações, parágrafo 109, nos diz: o fim está aqui. O filho esperado está prestes a vir a semente de Abraão. E tal como Sodoma vai ser queimada algum dia, não ficará rocha sobre rocha em Fênix, o vale ficará limpo, ou será limpado. Aí do lado esquerdo,
Desenhe uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular, onde a flecha sai onde sai, vir a semente de Abraão. Uma flecha para a pedra angular e também uma flecha que sai para o escrito, a semente de Abraão é igual à igreja. E também em cima escreve: Fênix será destruída. Ou seja, tudo isso, esse vale aí de Fênix, Arizona, será destruído. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William: não tem que ser literalmente uma virgem que nos dê a luz, uma virgem igual a Maria, ou como Maria, que vem um anjo a ela e que ela vai ter um filho, e sem conhecer varão tem esse filho quando aparecer o véu de carne pela primeira vez, nem tampouco quando nascer no reino de Deus. Pois no reino de Deus se nasce através de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo. Portanto, essa virgem será a igreja do Senhor Jesus Cristo, para dar à luz a um de seus filhos. O filho em quem se cumprirá a vinda do anjo do pacto, o anjo que era diferente dos outros, vindo em carne humana no último dia, manifestado para falar à sua igreja, ao Israel celestial. Mas já, vejam, esse véu de carne já terá nascido tal como nasceu Jesus, que é o que ele disse aí, um dos cumprimentos, que é um dos cumprimentos ou datas do nascimento da vinda desse filho prometido. Sendo semeada a semente, também quando nasceu esse corpinho, também quando nasceu de novo. Vejam, tem diferentes datas. Agora olhem na página 122 do livro de citações, parágrafo 1086, diz: a última visita de Deus antes que o Filho prometido chegasse em cena foi Elohim em carne humana. Depois o Filho prometido veio e chegou. E a semente de Abraão está esperando esse Filho prometido. E eles olharam os sinais, o derramamento do Espírito, falaram em línguas, a cura divina e etc. Mas quando o Filho do Homem está sendo revelado, Elohim retornará à semente real de Abraão e fará as mesmas coisas que ele fez nesse dia ou durante esse dia. E aí ele escreve, embaixo escreve, Abraão, um risco, Deus, Sara, um risco, a igreja noiva. Isaac, um risquinho, Cristo revelado no seu anjo. E em cima, ele escreve, Elohim retornaria ou voltaria. E embaixo uma outra oração, Elohim e o Filho prometido. Continua dizendo nosso irmão William, e vejam vocês, depois de que Cristo nasceu, passaram quase 30 anos para iniciar ou começar seu ministério. E depois que começou seu ministério, passaram 3 anos e meio, onde ele esteve realizando ou fazendo todas as coisas que correspondiam à sua primeira vinda, e depois subiu no Monte da Transfiguração para ser adotado. E depois, em um curto tempo depois, realizou a obra de redenção. E tudo isso é paralelo à vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que era diferente dos outros, vindo no último dia. Ou seja, que haverá um intervalo de tempo, de anos, desde o começo dessa manifestação até que chega a coroar a sua vinda. E chega a coroar a sua obra quando Cristo termine sua obra de intercessão no céu e reclame tudo que ele redimiu com seu precioso sangue. Vimos sob o Filho prometido, Moisés e Elias, esta pequena conversa que tivemos neste momento, a qual vimos assim em algumas porções que ontem nós não lemos, mas hoje já estamos incluindo elas sob este tema, o Filho prometido, Moisés e Elias. E cada vez Deus vai nos abrindo mais e mais esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério do cumprimento do 7º selo, e isso somente é revelado para aqueles que vão ser transformados.
Aqueles que vão ser transformados são os que estão recebendo essa revelação do alto, das alturas, e estão crendo nela de todo o coração, porque amam a sua vinda, e para eles é a sua vinda, é para eles, e por eles é que ele vem. O filho prometido, Moisés e Elias. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder compartilhar com vocês nestes momentos estas palavras, nesta pequena conversa, sob o tema O Filho Prometido, Moisés e Elias. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e recordar-lhes, fazer-lhes lembrar a atividade que nós teremos no dia 23 de março de 2025, lá na Praça de Touros, em Ciudad México, a qual nós esperamos grandes bênçãos da parte de Deus, onde veremos tudo o que corresponde ao programa divino e tudo o que Deus estará realizando, fazendo nesta atividade, tudo isso estará sendo cumprido no meio da igreja, tudo o que corresponde ou cabe ao cumprimento de muitas profecias, do qual, disso, a maior é a revelação. E tudo que o reverendo William Branham falou e o doutor William Souto Santiago falaram não cairá por terra. Toda promessa que os profetas falaram, fiel cumprimento tem. Tem um fiel cumprimento. Assim que esperamos a visita de ministros e irmãos de diversos lugares nos quais estão convidados para ir e assistirem a essa atividade do dia 23 de março deste ano de 2025, lá na Praça de Touros, Ciudad de México, no México. Façam os preparativos a tempo para que assim possamos obter espaço para as passagens e também para a hospedagem, e assim vocês possam estar lá nesse domingo e desfrutar e ter esse companheirismo uns com os outros, em torno da palavra de Deus e do seu programa pertencente a este tempo final. Ele veio para curar-nos. E o maior milagre é a cura espiritual. Depois virá a confirmação, a vindicação de tudo o que Deus está realizando. E desde o momento que Ele começar a vindicar isso, esse é o momento. Assim que estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos e recebendo essa cura espiritual, a qual Abraão e Sara receberam, porque em torno dessa palavra foi que eles foram rejuvenescidos. E em torno, ao redor da palavra que Deus está dando, essa revelação contida no mistério dos 7 trovões, de Apocalipse 10, é que cada escolhido de Deus deste tempo final está sendo rejuvenescido. E esse é o milagre eterno que cada um de nós obteremos, que é o corpo eterno e glorificado. Assim que orem muito por essa atividade e as atividades que nós teremos também nestes próximos dias, aqui em Porto Rico, amanhã, e também lá na Colômbia, onde estaremos no dia 9 de fevereiro, e nas outras atividades que nós teremos na América Central e demais atividades que correspondem a estes próximos meses. Que Deus continue operando no meio do seu povo e cumprindo as Escrituras, cumprindo as profecias, porque estamos no tempo do cumprimento de todas as profecias que não foram cumpridas, e cada um de nós fazemos parte ou somos parte do cumprimento dessas profecias. Uns a cumprem de uma forma, outros a cumprem de outra forma, mas a terceira etapa estamos conscientes que é para todos os grupos a terceira etapa. E todos os grupos têm de escutar, e todos os grupos estão escutando. Grupos e indivíduos também. Porque todos me escutam. E todos continuarão me escutando, porque é uma profecia e se está cumprindo neste tempo final para que possa sair do coração de cada pessoa
possa sair a atitude para essa palavra ou com essa palavra. De uns sairá uma atitude de fé para crer e outros a atitude da incredulidade, onde sairá então as obras de incredulidade, as burlas, críticas e todas essas coisas, zombaria. Mas para aquele que crê na segunda vinda do Senhor, e é para eles a promessa da transformação, é para eles, estará saindo, surgirá o amor para a segunda vinda do Senhor e a fé, a qual Deus lhes está dando, que é essa fé de rápido e transformação. Porque a terceira etapa, no fim da terceira etapa, todos terão que reconhecer no fim da terceira etapa, depois de tê-lo escutado, porque primeiro se escuta e se recebe essa palavra e a atitude que cada uma das pessoas, sai a atitude de cada uma das pessoas do coração, vai depender, o seu futuro vai depender disso, uns para a transformação e outros para a grande tribulação. Tão simples assim. Assim que continuemos neste tempo agarrados no ensinamento sobre Carpa para continuar nos preparando para a nossa transformação. O filho prometido, Moisés e Elias. E estamos felizes e contentes, avivados com esta grande mensagem de grande voz de trombeta, a qual nos está preparando para a nossa transformação. O filho prometido, Moisés e Elias. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe.